Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa Maratona do Amor Próprio. Esse é o 8º dia, nossa 8ª live da Maratona do Amor Próprio. E aqui nós estamos falando sobre como construir o autêntico amor próprio. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme vocês vão entrando, me ajudem aí a convidar pessoas para estarem aqui com a gente. Bom dia, sim. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou encaminhar essa live para algumas pessoas. Conforme você vai entrando também, encaminhe essa live para as pessoas que você conhece, para as pessoas da sua vida. Vamos atingir a maior quantidade de pessoas possível, porque aqui hoje nós vamos falar sobre o que leva as pessoas a construírem um autêntico amor próprio. O que seria esse autêntico amor próprio? Você vai descobrir, eu vou te conduzir nessa jornada para descobrir o que se toma o amor próprio, o que é realmente um amor próprio, tá? O que eu te prometo aqui nessa jornada, que já estamos no 8º dia, é que você vai sair daqui com uma nova visão do que significa amor próprio. E você vai ter as ferramentas necessárias, o caminho necessário para que você possa dar esse passo de construção, tá? Então, todos que estão entrando aqui, bom dia, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Camila Del Monte, eu sou especialista em programação neurolinguística, sou hipnoterapeuta, sou escritora, mas além disso tudo aí, na verdade, eu sou mentora de liberdade emocional. Eu desenvolvi um método de acordo com a minha jornada, o meu processo de autoconhecimento, de autodescoberta, e esse método chama Método Liberdade Emocional. E essa semana, essa maratona do amor próprio foi desenhada para você, que percebe que muitas vezes você já acha que se ama, só que entra direto em autojulgamento e entra numa sensação de que você não é o suficiente, de que é inferior, de que começa a se comparar com outras pessoas. Então, você que está nesse espaço e percebe que se tivesse amor próprio aí, seria muito mais leve a sua vida e seriam possíveis outras coisas também da sua vida, é para você que essa maratona foi desenhada, tá? Essa maratona também é para você que não faz a mínima ideia de como se amar, que vê essa história de amor próprio aí hoje em dia na internet, acha muito lindo, mas não faz a mínima ideia de como aplicar isso, de como começar realmente a se amar. Então, essa maratona do amor próprio foi desenhada especificamente para você que está nessas duas situações, tá bom? Então, esse é o melhor lugar que você pode escolher estar nessa manhã, 7 horas da manhã, nessa segunda-feira, aqui comigo. Hoje, nós vamos falar sobre o sistema de resultados humanos. Como que você chega nos resultados que você tem, independente se você os considera positivos ou negativos. Nós falaremos sobre o que está por trás da geração dos resultados que você tem na vida. Então, todos que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Geisa, Ângela, Dé, saudade, Tati, Dai, Sheila, Natalina, linda, psicóloga, Gilcineia Costa, Sheila, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, vocês todos que entraram aqui comigo, vou te convidar para apertar o balãozinho aqui do lado, aqui embaixo, e direcionar essa live para a maior quantidade de pessoas possível, pessoas que você considera importantes para a sua vida, para que esse conteúdo, esse conhecimento que aqui está gratuitamente, chegue na maior quantidade de pessoas e possa, no mínimo, trazer para elas uma possibilidade de refletir sobre quem elas são, sobre a forma com que elas estão lidando com elas mesmas e possam ter a possibilidade de escolher começar a trabalhar isso ou escolher continuar
nas mesmas fórmulas, nas formas automáticas de viver e que acabam muitas vezes tirando o poder dessas pessoas, tá? Então, para a gente começar, e eu vou contar com vocês com relação a esse convite, eu já chamei umas 50 pessoas aqui, talvez você que esteja aqui seja uma dessas pessoas que eu convidei. E enquanto você faz isso, eu vou contar para você um pouco como que eu cheguei nesse sistema de resultados, tá? Isso é muito importante, e é muito importante que eu deixe claro aqui que todo o processo que eu direciono as pessoas hoje em dia foi porque em algum momento eu já passei por ele. E, além de passar por ele, eu já direcionei outras centenas de pessoas nos meus processos de mentoria individual, nas minhas sessões de hipnose, tá? Então, todo o processo, todo o caminho que eu direciono você aqui é porque ele já foi percorrido por mim e pelos meus clientes e deu resultado. Tudo que não deu resultado nessa minha jornada, desde 2011, quando foi o meu primeiro despertar, e que durou aí uma estagnação de 2011 até 2014, e o meu acesso à primeira ferramenta de autoconhecimento, que foi a programação neurolinguística, no começo de 2015, até hoje, todas as ferramentas, todo o processo que eu já passei, que deu certo, está nesse direcionamento que eu vou te dar. Agora, o que não deu certo, não está aí. Aí que está a mágica do processo desenhado, do processo de mentoria, de direcionamento. Ele é capaz de encurtar o seu caminho. Então, tudo que tem relação ao amor próprio, eu vou direcionar você aqui para essa construção. Oi, Antônia, Van, Tarsila, Débora, todos sejam muito bem-vindos. E agora eu vou contar para você como que funcionou esse processo, tá? Em 2011, eu já estava namorando há 5 anos. Para quem não sabe, eu tenho 30 anos de idade. Em 2011, eu tinha 21 anos de idade. E eu estava já num namoro há 5 anos com uma pessoa incrível, que tinha uma família incrível, que eu amo até hoje. Só que nós dois éramos muito novos e tinha muita turbulência envolvida nesse relacionamento, o que causava muitas vezes traições por parte dele e conversas que me desempoderavam, que tiravam a minha sensação de plenitude, de ser suficiente, uma sensação de ser amada, de ser reconhecida, de ser vista. Então, nesse relacionamento, durante 5 anos, a maior parte dele eu chorei. A maior parte dele eu me senti para baixo, inferior, a maior parte dele eu sofri muito. E uma semana antes desse meu start, né, start pra vida, eu estava deitada numa cama, sem conseguir levantar, durante uma semana, todos os dias chorando. Todos os dias eu abria os olhos chorando e eu fechava os olhos chorando. Eu dormia todos os dias com os olhos inchados. Eu não queria levantar da cama. E desses 7 dias, pelo menos 4, eu realmente não levantei da cama. Eu não comi, eu não tomei banho. Eu estava realmente lá no fundo do poço, tá? E eu não sei se você se identifica com isso, se você já passou por isso em algum momento, mas pela minha experiência, pelo que eu conheço das pessoas nesses últimos 5 anos trabalhando com pessoas, que todo mundo passa por isso em algum momento. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas todos nós passamos por um momento em que a gente fica nesse estado escuro. Muitas pessoas chamam esse estado de depressivo e eu sei que muito provavelmente eu estava depressiva nessa época, só que eu não busquei ajuda, eu nem sabia, não sabia que era depressão, não sabia que tinha cura para isso, não sei nem se tem, né, se eu posso falar isso daqui. Eu não sou especialista em saúde mental, sou especialista em autoconhecimento, deixando muito claro aqui. E naquele momento, o que me fez
acordar para a vida foi justamente o último dia desses 7 dias que eu estava sem comer. Eu tinha emagrecido já 10 quilos, eu nem sabia disso, fui descobrir depois de uma semana. Já tinha emagrecido 10 quilos e pra mim, eu sempre sofri muito quando eu era na minha infância, na minha adolescência, porque eu me achava muito magra. Na verdade, eu me achava não, as pessoas também falavam isso, né? Que eu era muito magra, que eu não tinha peito, que eu não tinha bunda, aquela bunda aqui. Que eu era uma tábua de passar roupa. Muitas vezes eu ouvi isso. E isso me causava muita dor, muito sofrimento, porque eu queria me encaixar, eu queria ter o corpo perfeito daquela época e eu não tinha. Então, pra mim, essa uma semana que eu fiquei sem comer, e eu fiquei sem comer mesmo, tá? Algumas vezes eu tomei água e olha lá, não comi, simplesmente não comi. E eu emagreci 10 quilos. Pra mim foi o ó, né? Porque nesse último dia desses 7 dias, eu tava uma nhaca. Eu acordei, sabe, tudo grudado aqui de tanto chorar. Meu rosto grudado, eu com a cara inchada, o olho inchado. Eu tava me sentindo péssima, sem nenhuma energia. Eu levantei e falei assim, eu preciso tomar um banho. Levantei, fui pro chuveiro. E lá no chuveiro, pela primeira vez em toda a minha vida, eu quis acabar com a minha vida. Eu me lembro exatamente do pensamento que eu tive quando eu estava lá debaixo do chuveiro. Eu não aguento mais. Eu não queria estar viva. Se eu morresse, seria muito melhor. E nesse momento, quando eu percebi que tive esse pensamento, e eu não sei se você está se identificando com esse processo, mas eu te convido para se buscar, se ver nesse processo. Nesse momento que eu tive esse pensamento, eu me assustei. E foi aí o meu primeiro clique. Eu falei, eu não acredito que eu tô pensando nisso. Comecei a sentir medo desse pensamento. Não me reconheci. E foi aí que eu ajoelhei no chão mesmo, debaixo do chuveiro lá, dentro do box do banheiro. E eu pedi pra Deus tirar aquela dor do meu peito, tirar aquela dor do meu coração. Com a mão. Eu queria que alguma coisa, Deus, qualquer pessoa, alguma energia, não importa o que, tirasse simplesmente aquela dor do meu coração com a mão, como se eu pudesse voltar a respirar e amar minha vida. Então eu pedi muito pra Deus ali, ajoelhada, chorando. Deus, tira essa dor de mim, por favor, eu não aguento mais. E o meu último pedido depois disso foi simplesmente: enche o meu coração de amor. Enche o meu coração de amor pela vida. Traz de volta pra mim o meu entusiasmo, a minha alegria. Eu sempre fui uma pessoa que faz brincadeira com os outros, palhaça, que brinca, sabe? Que traz alegria para as pessoas, meus amigos principalmente mais próximos. Eu não estava conseguindo ser isso nem pra mim. Então eu pedi, Deus, enche meu coração de amor pela vida, de amor por mim, de amor, e enche tanto, até que eu possa transbordar isso de novo. E eu fiz esse pedido, eu repeti isso umas 10, 15 vezes naquele banho que durou mais de 1h30. Finalmente, quando eu saí daquele banho, eu respirei, eu pude olhar pra mim no espelho, que há mais de uma semana eu não fazia isso. Eu falei, ok, vamos retomar as atividades, ser humano. Eu vi que eu tava mais magra, minha roupa tava simplesmente caindo e eu chorava porque eu tinha feito aquilo comigo. Eu tinha me maltratado muito naquela semana, principalmente naquela semana. E eu vinha me maltratando muito, me mantendo nesse relacionamento há 5 anos, né? Sempre chorando, sempre me diminuindo, sempre aceitando coisas e situações que eu não culpo. Ele não culpa outra pessoa, tá? Mas eu me colocava nessa situação. Se não fosse ele, seria outra pessoa. Era eu.
eu que acreditava tanto que eu não tinha valor, que eu acabava criando relacionamentos que me reforçavam isso, que me faziam estar certa de que eu não tinha realmente valor. Então, naquele momento, quando eu olhei pro espelho e eu falei, né, vamos retomar, né, me perdoa, meu corpo, pessoa que eu estou vendo aqui, por ter feito isso com você durante todo esse tempo. E naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu decidi, e você vai entender ao longo desse processo, nesses próximos 7 dias, hoje até dia 22/3, que o que é de fato uma decisão. Naquele momento eu decidi que nunca mais ninguém ia me fazer sentir daquele jeito. Então, eu terminei o meu namoro. E eu nunca tinha terminado nesses 5 anos de relacionamento. Quem terminava era sempre ele e eu que ficava indo atrás. Então, eu terminei o namoro simplesmente. E aí eu saí, né, do processo do 8 para o 80. Eu não sei se você já passou por isso, mas com a minha experiência trabalhando com seres humanos, eu vejo que sempre quando você está num processo de resistência e você descobre isso, que foi esse caso, né? Eu descobri que estava nesse processo de resistência naquele dia, naquele 7º dia, chorando no banheiro, quando eu pensei em tirar minha vida. Então, eu estava em resistência pura ali, eu nem sabia que estava em processo de resistência. Então, naquele momento, eu tomei uma decisão e eu estava presa no 8 e eu fui simplesmente pro 80. E o que aconteceu foi que essa decisão de nunca mais ninguém vai mandar em mim, nunca mais ninguém vai tirar minha liberdade, nunca mais ninguém vai me fazer sentir menos, foi o ápice. Então, dali eu comecei a ir pra balada. E eu ia pra balada, muito pra balada. Eu ia muito pra balada. Eu ia pra balada todos os dias, praticamente, da semana. Eu ia trabalhar, nessa época eu trabalhava numa multinacional já. Desde 2009 eu estava trabalhando nessa multinacional. E eu ia pra trabalhar praticamente virada da balada. Então, foi realmente do 8 pro 80. Então, eu comecei a ficar com algumas pessoas nessas baladas também, só beijar, eu não queria nada, não queria ninguém perto de mim, me tirando a minha liberdade. E foi assim durante muito tempo, né? Porque eu tomei essa decisão de cuidar de mim, só que, veja bem, a minha diretriz do que era liberdade era o oposto de prisão. E parece loucura, mas isso é o que traz mais daquilo que a gente não quer. Então, essa minha decisão de ser livre, na verdade, ali, não foi porque eu simplesmente escolhia ser livre. A minha decisão de liberdade naquele momento foi porque o que estava por trás ali era evitar que alguém me fizesse sentir menos de novo. Era evitar que alguém tirasse o meu poder pessoal, a minha autoexpressão de novo. Então, aquela minha decisão por liberdade não era algo livre. Era uma estratégia para evitar que o meu passado se repetisse. Então, isso fazia com que eu acabasse criando mais e mais e mais daquele mesmo passado. Então, veja bem, quantas vezes na sua vida você tomou decisões, estava passando por momentos difíceis, se identificou naquele processo de resistência, eu não quero passar por isso, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse de uma outra forma, tal pessoa falou de um jeito que eu não queria, eu queria que essa pessoa fosse desse jeito, eu queria que minha relação fosse assim, eu queria fazer isso e eu faço assado, né? Então, talvez você esteja se vendo nessa situação e por causa dessa situação você tomou uma decisão para evitar que isso acontecesse de novo. Então, o que está por trás da sua escolha de ser livre, da sua escolha de ser autêntica, de ser sincera ou sincero, o que está por trás é uma dor. E o que está por trás das suas escolhas, das suas decisões, é o que molda a tua vida. E muitas vezes a gente não sabe o que está por trás. Muitas vezes a gente pensa que está sendo sincero, que a gente está sendo livre, que a gente está sendo autêntico, só que na verdade lá atrás o que tem o que aparece aqui na frente é só uma estratégia para evitar que aquele passado aconteça de novo.
Então muita gente fala, eu nunca mais vou me relacionar, eu nunca mais não vou casar, eu não vou ter filhos, eu não vou mais deixar de trabalhar para fazer X coisa. Eu nunca mais vou trabalhar em empresas, vou empreender. Então pode parecer uma coisa linda aqui na frente, mas lá no fundo o que comanda é uma intenção de evitar que aquele passado aconteça de novo. Então, foi assim que eu criei essa estratégia. Por isso que eu fui de um ponto de dor extremo aqui no baixo para um ponto de dor extremo aqui no alto, no 80. Então, eu comecei a me perder em mim mesma. Eu ia pra balada e eu não queria, algo em mim falava que eu não queria estar lá. Eu me sentia vazia ali. Vazia, assim, no sentido de tudo ser superficial. Então, eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. Nada contra quem vai pra balada. Hoje em dia eu vou algumas vezes. Não é esse o problema. O problema está na intenção que estava por trás ali. E eu não estava consciente disso. Eu estava dormindo. Eu estava ali no meu ponto de dor, tentando evitar que aquele passado acontecesse de novo. Qual passado? Aquele passado que me falava que eu não era suficiente, que eu era inferior, que eu não era bastante, que eu merecia pouco, que eu não merecia nada, que eu era feia, que eu era muito magra, que o meu dente era torto, que eu não sabia falar, que eu não sabia me expressar, que eu era o bicho do mato. Todo esse passado estava lá por trás falando, nunca mais faça, nunca mais se relacione com alguém que vai te tirar poder. Seja livre, faça o que você quiser, beije as pessoas, beba, saia todo dia. Era com isso que se parecia. Isso não era nada livre. Parecia livre, parecia liberdade. E eu falava de boca cheia que aquilo era ser liberdade, que aquilo era ser livre. Então, o que eu estou trazendo aqui para você é o seguinte, observa a tua vida. Observa as ações que você tem feito hoje em dia e se pergunte o que está por trás disso. Isso é realmente uma escolha? O que você faz hoje, os resultados que você tem hoje, são realmente frutos de uma escolha? Ou são frutos de uma estratégia de evitar que aquilo que você sentiu lá no passado aconteça de novo? É sobre isso. É sobre isso que a gente vai abordar aqui. E nesse meu processo de 8 para 80, essa parte do 80, ela durou de 2011, do meio de 2011 até 2014. Então, eu fiquei 2 anos entorpecida, assim, como que eu posso falar? Anestesiada com a vida nas baladas, nas amizades, cheia de gente, sempre conversando, sempre interagindo, indo trabalhar virada, tá? Tanto é que eu dei uma estagnada no trabalho também, nessa época. Eu tava simplesmente lá, saí do 8, que era um ponto de sofrimento, fui pro 80, que também era um ponto de sofrimento. Era uma outra face da mesma estratégia de evitar ser inferior, evitar ser sem poder, evitar ser menos, tá? Então, essas eram as duas faces. Até que, no final de 2014, eu descobri que existia a programação neurolinguística. Então, programação neurolinguística, PNL, que é isso, né? Então, lá na empresa que eu trabalhava, eu fui numa palestra dessa tal de programação neurolinguística e lá eu descobri que existia uma programação por trás da mente. Então, até então, eu já tinha feito faculdade de ciência da computação e análise e desenvolvimento de sistemas. Eu falava que eu não gostava de pessoas, eu gostava de números, eu gostava de lógica, eu gostava de programar coisas, sistemas. E quando eu descobri a programação neurolinguística, eu descobri que, na verdade, não era que eu não gostava de pessoas, que eu só gostava de números ou que eu gostava de lógica e programar sistemas. É que eu não gostava de mim, eu não sabia como lidar comigo, eu não sabia quem eu era. Eu nunca tinha me perguntado na vida quem eu era, o que eu estava fazendo aqui, o que eu queria para minha vida conscientemente.
Então, quando eu descobri a PNL, para mim, meus olhos brilharam ali e eu mergulhei nesse mundo porque eu vi como uma possibilidade de me conhecer. Eu não fazia a mínima ideia do que eu ia descobrir ali, de como que as coisas iam fluir a partir dali. Mas eu fazia ideia, o que eu sabia era que existia uma forma de tirar aquela dor que estava inconsciente de mim, me entendendo, me descobrindo, tá? Então aí que vem o negócio do sistema dos resultados que eu vou compartilhar com vocês. Então, em 2015 eu fiz a formação em programação neurolinguística e logo no primeiro final de semana da formação eu já fui falar com o meu chefe dessa empresa multinacional que eu já trabalhava desde 2009. Eu trabalhei 8 anos nessa empresa. Então, em 2015, eu conversei com o meu chefe para que eles se preparassem para o meu desligamento. Porque ali na formação, no primeiro final de semana, eu declarei para a minha vida que eu ia viver daquilo. Que eu ia me descobrir e eu ia ajudar as pessoas a se descobrirem também. Então, de 2015 até o final de 2016, a gente se preparou, eu e a empresa, para o meu desligamento, para que eu pudesse viver da profissão que eu tinha escolhido para a minha vida. Então, ali naquele processo de descoberta na programação neurolinguística, quando eu saí da empresa, foi em outubro de 2016, na outra semana eu estava viajando para a Califórnia, no Unleash the Power Within, um treinamento com o Tony Robbins. Não sei se vocês conhecem, Anthony Robbins, aquele coach, o maior coach do mundo, que escreveu o livro Desperte Seu Gigante Interior, que eu inclusive tenho ele aqui. Poder Sem Limites. Ele fez também o documentário que está na Netflix que chama Eu Não Sou Seu Guru. E lá eu vi um mundo completamente novo também. Eu nunca tinha viajado para fora na vida. E lá eu descobri que eu tinha crenças limitantes, descobri o que eram crenças limitantes e comecei a trabalhar isso. Foi um evento incrível. Andei pela brasa, descalça, pisei no fogo lá, não queimei o pé. Um mundo completamente novo se abriu para mim ali. E depois dali eu comecei a aplicar tudo que eu aprendi lá com o Tony, tudo que eu aprendi na formação em programação neurolinguística na minha vida e, consequentemente, fui começando a ajudar algumas pessoas, tá? E nesse processo eu descobri que existia um sistema mental, físico, emocional que geravam os resultados que eu tinha na minha vida. E como eu sou ser humano e todos nós somos iguais, exatamente iguais, tá? Nós somos exatamente iguais, nós funcionamos exatamente iguais e a única coisa que muda são os meios que encontramos como motivadores para buscar satisfazer nossas necessidades humanas. Então, eu vi que o que funcionava para mim, para gerar os resultados que eu tinha, também funcionava para as pessoas. Então, eu comecei a desenhar esse sistema de resultados. Ali de 2015 até hoje, eu venho fazendo muitos treinamentos de autoconhecimento e eu vi que realmente tem um padrão. Todos os conhecedores da mente humana, do autoconhecimento, falam desse mesmo sistema, dessa mesma forma de gerar resultados, e eu chamei, na minha maneira de chamar, de sistema de resultados. Então, como que funciona isso? Lá no Tony Robbins, eu descobri, né, que tinha essas crenças. Eu prefiro, eu acho mais fácil, mais simples, chamar de certezas. Então, o que são essas certezas, tá? Durante toda a nossa vida e até os nossos 7 anos de idade, a gente não tem a nossa parte consciente do nosso cérebro. Durante toda a nossa vida, e principalmente até os 7 anos de idade, a gente vai moldando a nossa percepção de mundo, o que a gente entende como verdade, como mentira do mundo. E a partir dessas percepções, dessas interpretações que criamos do mundo, a gente forma as nossas certezas. Então, pela primeira vez que você chora, por exemplo, e quando você é criança, você tá com fome e você chora e você tem um mamazinho lá,
você forma um sistema na sua mente, um sistema mental de interpretação de que sempre que você chorar, você vai ter o seu mamazinho. E aí você sorri pela primeira vez e você tem um sorriso de volta. Então, mais um processo foi criado mentalmente ali, que você entendeu que toda vez que você sorrir, você vai ter um sorriso de volta. E aí você dança, faz gracinha, e você tem um carinho, você tem uma atenção. E aí você lê pela primeira vez e as pessoas que te criam, seus pais, não sei quem te criou, acha lindo. Então tudo isso, você faz alguma coisa, quebra alguma coisa, você toma uma bronca, né? Então você vai descobrindo ali na sua criação, até os 7 anos, como que funciona a vida. O que você pode esperar das pessoas quando você age, o que você pode esperar das pessoas a partir dessa sua ação. E aí se cria uma expectativa. Então, inocentemente, né, nós, quando crianças lá, a gente passa a interpretar que pro mundo, que sempre que a gente agir de X forma, a gente espera tal resultado das pessoas externamente. E isso é o que cria as nossas expectativas e, consequentemente, as nossas frustrações. Expectativas foram criadas para serem quebradas. Elas foram criadas para serem, como eu posso dizer, para gerar frustração. Toda expectativa é uma forma irreal. A gente transforma uma coisa em outra coisa completamente diferente, com a intenção de atingir a perfeição. Então, toda expectativa, a natureza dela é que ela não aconteça. E, consequentemente, quando ela não acontece, o sentimento, a experiência que a gente tem é de frustração. Então, nessa nossa percepção de mundo que veio a partir da nossa criação, de toda essa experiência que eu compartilhei com vocês, a gente espera que as coisas aconteçam de X forma, e até que pela primeira vez você age de X forma, esperando Y, e você não tem essa resposta, essa frustração gera a sua primeira tomada de decisão. E é aí que está a abertura para a formação da sua personalidade, tá? Então, todo esse mundo de certezas, então eu tenho certeza absoluta, lá no meu inconsciente, muitas vezes essas certezas não estão claras pra gente, a gente nem sabe que a gente tem essas certezas, muitas vezes, e elas se parecem com aquelas frases formadas, sabe? Então, homem não vale nada, ou mulher é interesseira, eu tenho dedo podre, nossa família não dá certo, mais vale um na mão do que 2 voando, pedra mole como que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, de persistência, né? Tudo isso, todas essas frases formadas, essas frases que você coloca na tua cabeça, são formas de trazer para você algo que está ali com relação às suas certezas. Então, as nossas certezas são o primeiro ingrediente para a formação dos nossos resultados. É a partir da nossa certeza. Lembra que eu falei para vocês que a minha estratégia daquela liberdade lá em 2011 foi evitar que alguém me fizesse sentir inferior de novo, que alguém me fizesse sentir mal de novo. Então, assim, nunca mais ninguém vai me fazer sentir mal. Então, o que está por trás desse nunca mais ninguém vai me fazer sentir mal é que as pessoas, os homens, me fazem sentir inferior. Então, o que está por trás dessa minha reação para o mundo, essa minha estratégia de evitar que aquilo aconteça de novo, é uma certeza de que eu não sou suficiente, eu preciso provar para as pessoas que eu sou. Eu preciso tentar fazer isso mudar. Tá? Então, qual que é a certeza? Que as pessoas vão me fazer sentir inferior, que os homens vão sempre me fazer sentir mal, que os homens sempre vão me trair. Essas certezas estão lá no pano de fundo, moldando a minha vida. Então, perceba aí quais podem ser as certezas que você tem repetido
muitas vezes inconscientemente aí na sua cabeça, que aparecem em formas de pensamentos e que têm moldado os seus resultados. E por que moldado os seus resultados? Porque isso é o que eu estou falando aqui. O sistema de resultados humanos, ele começa pelas suas certezas. Então, essas certezas, mesmo que inconscientemente, elas geram os seus pensamentos. Então, a forma com que você vai pensar sobre todas as coisas no universo é partindo dessas certezas, conscientes ou não. Então, a forma com que você pensa sobre as pessoas, sejam mulheres, homens, seja sobre emprego, seja sobre finanças, seja sobre beleza, bem-estar, sobre o que é ideal ou não numa sociedade, tudo que você acredita e tudo que você pensa sobre as coisas que acontecem, são originadas das suas certezas, sejam elas conscientes ou não. Então começa aí, né? As suas certezas geram os seus pensamentos geram o que você sente, o seu estado emocional. Então a forma com que você se sente, por mais que seja por milésimos de segundo, nasce dos seus pensamentos. Então você está se sentindo ansiosa, ou inferior, ou apreensiva, ou angustiada, ou com medo, ou insegura ou inseguro. Esse estado emocional nasce de um pensamento, mesmo que esse pensamento nem seja percebido, aconteça por um milésimo de segundo. Esse pensamento é originado de uma certeza. Então veja, esse é o fluxo. O que você acredita, suas certezas geram seus pensamentos, e esses pensamentos vão gerar o seu estado emocional. Então a forma com que você está se sentindo nasce desses pensamentos. E não para por aí. A forma com que você se sente, o seu estado emocional, é o combustível para as suas ações, para os seus comportamentos, sejam eles ações ou estagnação, seja qualquer que seja a sua reação, tá? Porque quando você tem um comportamento vindo desse sistema automático, é sempre uma reação, não é uma ação. E ao longo dos 7 dias agora, que a gente vai se aprofundar na construção do autêntico amor próprio, você vai descobrir o que é ação, o que é reação. Então, a forma com que você reage, os seus comportamentos, eles têm raiz de um estado emocional, que tem raiz de um pensamento e que tem raiz de uma certeza. Então, o que está no pano de fundo lá, o que está gerando os seus comportamentos, na verdade, são as suas certezas de como o mundo funciona, em qualquer que seja a área da tua vida. Então, esses seus comportamentos, por fim, vão gerar os seus resultados. Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que a medida das suas certezas é a medida dos seus resultados. Então, olha para a tua vida, olha os resultados que você tem na sua vida hoje, em qualquer área que você considera ser uma área da tua vida. Esses resultados que você tem hoje aí são frutos das suas certezas, da forma automática que você vem levando a tua vida, das estratégias que você criou, mesmo que inconscientemente, de evitar que aquilo do passado que gerou dor aconteça de novo. Então, absolutamente tudo nasce a partir daí. Então imagina que assim, até a sua profissão, a profissão que você escolheu, foi uma estratégia de evitar aquele passado acontecendo de novo. Essa semana a gente vai ter uma live com a Elida e você vai conhecer a história dela, você vai descobrir na prática como que é isso, com relação à sua escolha de profissão. Então, tudo que está por trás de todos os seus resultados é esse sistema de resultados. Uau! É isso. Então, essa primeira live aqui da construção dos seus resultados, é olhar para esse sistema de resultados, olhar para os seus resultados atuais. E aí a gente vai trabalhar cada uma dessas coisas, dessas camadas que estão por trás deles. Aí a Nath perguntou aqui, né? Como mudo minhas certezas? É aí que tá. Esse mudar as certezas
é o que a maioria das pessoas tenta e é o que eu fiquei a maior parte do meu processo de autoconhecimento tentando fazer. Mudar as minhas certezas é a mesma coisa, se parece com ressignificar. Então imagina que assim, quanto mais você ressignificar algo, quanto mais você colocar a intenção de mudar as suas certezas, de ressignificar algum passado, mais passado você vai criar. E é aí que está o salto que existe nesse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. É algo que não é... Ninguém fala isso aqui. Eu nunca vi ninguém falando isso aqui na internet. Porque ressignificar é o problema. Que eu descobri, né? E essa descoberta é recente. Assim, tem um pouco mais de um ano. Quanto mais você tenta ressignificar, mudar as certezas do passado, mais passado você está criando. Por quê? E por que mais passado você está criando? Porque o seu foco está onde? Está em algo que você acreditou até agora e que você acha que não é mais certo aquilo. Então, olhando para cá ainda, olhando ainda para o passado, você cria uma estratégia para mudar isso. Então, é a mesma coisa que a gente tem feito a vida inteira. E tentar mudar o passado só vai gerar mais passado, porque o foco está no que eu não quero. Sempre na mesma situação, a Desi falou, exatamente. Então é aí que está o ápice desse conteúdo que eu estou trazendo aqui. Quanto mais você volta lá no passado, e é necessário voltar no passado para você descobrir a origem de tudo isso, e a origem é inclusive o assunto da live que vem, da live de amanhã. Mas é necessário olhar para lá, para você descobrir o que está ali, o que te fez acreditar nisso, olhar para isso, mas não mudar mais isso. Você descobrir apenas. E isso, esse processo a gente vai passar nesses 7 dias intensos aqui, de hoje até dia 22/3, tá? Então, fica com essa apenas. Não tenta mais mudar essas certezas. Reconheça elas. Reconheça o que vem gerado todos os seus resultados até hoje. E fica com isso. O que eu vou trazer nessa live de hoje, que é o sistema de resultados humanos, é apenas isso. Vamos por etapas. É necessário que a gente olhe parte por parte para que esse processo de construção do autêntico amor próprio, e autêntico por quê? Você vai descobrir quem você é de verdade a partir de uma escolha e não de uma estratégia de evitar que o passado aconteça de novo. Então, essa descoberta é totalmente inovadora no que eu já vi aqui na internet. E é o que transformou a minha vida. Por isso que eu tô aqui disposta a compartilhar com você. Então, o que eu quero que você fique com hoje, né, de conhecimento, de lição e de tarefa, é olhar para o seu sistema de resultados atual. Eu aprendi a ressignificar e fiquei num ciclo de sempre ressignificar a mesma coisa. Então eu crio o passado em situações diferentes. Uau, é isso? Sacou? É isso. Então, não tem nada de errado com ressignificar, tá? Não tem nada de errado. Muitas vezes gera muitos alívios, né? Você fala, não, isso daqui não significou ruim, mas agora eu dou um significado bom, ufa. Mas não é duradouro, não é permanente. Porque o foco sempre está lá ainda, tá? Então, não tem nada de errado, só que não tem nada de errado e isso não vai gerar o resultado que você quer. Apenas isso. O que você quer é causar uma transformação duradoura e que você ganhe poder para lidar com isso. E não mais fique naquela rodinha do hamster, sabe? Correndo. E tem uma comidinha aqui, você tá lá correndo. Essa corrida cansa. A gente tá o tempo todo lá tentando correr e chegar em algum lugar. E aí você chega num objetivo e você atinge aquela meta. E aí quando você chega lá, a primeira coisa que você sente é, era só isso. Qual que é o próximo objetivo? Aí você começa a correr. E isso cansa. Você tá o tempo todo correndo. E não vai chegar em um lugar. Sabe por quê? Esse lugar nunca existiu. Porque esse lugar que você acha que você está buscando não é algum objetivo específico. É
uma coisa que se parece com o objetivo, mas por trás daquilo é uma estratégia de entender que, uau, consegui consertar aquilo lá que eu fiz no passado. Então o foco ainda tá lá no que você não quer. Por isso que é uma busca que nunca chega em nenhum lugar, tá? Então, o que você quer fazer hoje é olhar para os seus sistemas atuais de resultados. E o que eu vou trazer para vocês é o seguinte. Existe um vídeo que eu tô chamando de vídeo secreto. Por quê? Por que secreto? Porque é um vídeo de conteúdo, ele tem, em média, 30 minutos. E ele vai ficar disponível apenas para quem tá lá no canal da Maratona do Amor Próprio. Dentro lá do canal, eu vou colocar o link até as 9 horas da manhã de hoje. Eu vou colocar o link desse vídeo. Você vai assistir o vídeo, porque lá tem um conteúdo específico ao sistema de resultados e a tarefa que você vai colocar em prática para trazer esse sistema de resultados à tona. Então, o que você vai fazer é entrar no canal do Telegram, entrar no canal da Maratona do Amor Próprio, pegar o link desse vídeo, assistir esse vídeo, fazer a tarefa. É isso que você vai fazer hoje. Então, talvez você não tenha como fazer isso agora, talvez você tenha como fazer isso à tarde, talvez você tenha como fazer isso à noite. Não importa o tempo, reserve um momento, pelo menos 40 minutos da sua vida, que é 30 minutos do vídeo, 10 minutos para fazer a tarefa. Reserve esse tempo para colocar em prática, em ação. É somente quando você age que gera transformação. Não adianta, não tem atalho para o amor próprio, a construção do autêntico amor próprio. Não tem atalho para o autoconhecimento. A única forma de você trazer resultados e transformação na tua vida é entrando em ação. Então, o que você vai fazer é isso. Assim que a gente terminar essa live, você vai entrar no canal da Maratona do Amor Próprio. Você vai entrar lá e você vai clicar no link que eu vou colocar lá do vídeo e vai assistir esse vídeo até o final e você vai fazer a tarefa. Mas, na parte da tarde, eu vou colocar lá uma recomendação de um vídeo para você assistir. Além disso, um documentário. Você vai assistir esse documentário. E se você quiser, se você está realmente comprometida ou comprometido com a construção do seu autêntico amor próprio, você vai fazer isso. E vão ter várias coisinhas na sua cabeça falando assim, não tenho tempo, hoje tá corrido, segunda-feira, blá, 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 blá. Silencia essas vozes, deixa ela de lado e vai fazer o que tem que ser feito. Se você realmente está comprometida ou comprometido com a construção do seu autêntico amor próprio, o que você quer é fazer isso. Esse é o caminho que eu passei e que eu tentei reduzir ao máximo aqui para trazer para vocês nesses 7 dias. Então, o que você quer é fazer, colocar em prática, tá bom? Quantos de vocês aqui já estão lá na Maratona do Amor Próprio? Só para eu saber. E... o que eu ia falar? Sim. Quantos de vocês estão lá na maratona? Só para eu saber. Porque muitas pessoas que estão lá ainda vão assistir esse vídeo que eu vou deixar gravado aqui. Esse vídeo aqui vai ficar gravado só 24 horas, tá? E o vídeo secreto vai ficar disponível somente para quem está lá dentro da maratona. Então, o que você quer? Tem uma galera aqui, ó. Boa. Então, vocês, até as 9 horas vai ter um link lá na maratona. Ellen, então vai na minha bio. Assim que a gente terminar essa live, na minha página do Instagram, na minha bio do Instagram, tem um link lá. Você vai clicar nesse link, vai abrir uma tela em branco assim com alguns botões. O primeiro botão você vai clicar nele. O aplicativo é gratuito, você vai baixar esse aplicativo e você vai ter acesso a todos os resumos de todas as lives que eu já fiz até hoje. Em PDF, você vai poder ter esse conteúdo com você. Vai ter alguns outros áudios também lá. Então, assim que a gente terminar essa live, você vai lá na minha bio, clica no link para entrar pro canal, ok? Só quem está lá vai ter acesso ao vídeo secreto. Então, nem pensa em não estar lá, tá bom? Bom, alguém pode me falar que horas são? Não tá aparecendo aqui, eu não quero... Boa. Que horas são, por favor? Me ajuda aí. Eu quero concluir aqui com vocês
essa live ela foi de bastante conteúdo, foi bem profunda. E o que eu quero trazer aqui pra vocês é essa... 7h50. Ok, obrigada. Temos 10 minutos pra encerrar. Essa live eu trouxe pra vocês a base de toda a transformação que pode acontecer na sua vida a partir da minha experiência. O meu método, o método de liberdade emocional, foi desenhado a partir desse desenho. Então, se você pegou essa live no meio, assiste ela de novo. Se você não está ainda no canal da Maratona do Amor Próprio, entra assim que encerrar essa live e coloca em prática. Resumidamente, todos os resultados que você tem até hoje, o que está lá no pano de fundo é um sistema de resultados. Então, aqui o que aparece na vida é os seus resultados. Atrás dos seus resultados estão os seus comportamentos, as suas reações para o mundo. E esses comportamentos, o que está por trás deles são os seus estados emocionais, a forma com que você se sente, os seus sistemas. Assiste inteira, mulher, vai ficar aqui 24 horas. Então, o seu estado emocional, a forma com que você sente, seja coragem ou insegurança, medo, angústia, mágoa, raiva, qualquer coisa que está por trás dos seus sentimentos é os seus pensamentos. Então, o que origina os seus sentimentos é os seus pensamentos. Então, a forma que o que você pensa, os seus pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, exatamente como você pensa. Ah, Camila, deixa isso pra depois, amanhã você faz. Ah, isso daqui não é pra você. Ah, para de ser louca. Ah, tal pessoa é melhor que você. Todos os seus pensamentos, a origem dos seus pensamentos, o que tá por trás lá são as suas certezas. O que você quer descobrir qual é cada uma dessas etapas do seu sistema de resultados. E para fazer isso, você vai rever esse vídeo aqui, se você não viu desde o começo, e vai entrar no canal da Maratona do Amor Próprio para ter acesso ao vídeo secreto, que só quem está lá vai ter acesso para assistir e fazer a tarefa, ok? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você achou esse conteúdo de valor, se você achou esse conteúdo que transformacional mesmo, que te trouxe algumas percepções, algumas reflexões de uma forma nova que você não tinha percebido ainda, eu vou te convidar para apertar no balãozinho aqui e encaminhar essa live para a maior quantidade de pessoas que você conhece. Me ajuda, me apoie nesse processo para levar essa informação para as pessoas. Porque quanto mais pessoas se descobrirem, quanto mais pessoas se amarem, menos gente chata a gente tem no mundo, concorda? Falando muito sério agora, quanto mais pessoas no mundo a gente tiver que se amam, mais amor a gente tem no mundo. Mais pessoas vão tratar os outros seres humanos de forma carinhosa, de forma amorosa. Então, automaticamente, menos guerra a gente tem, menos agressão a gente tem, menos violência a gente tem. Quando a gente se ama e a gente está cheio de amor, a gente transborda isso pro mundo. Então, me apoia aí nessa missão. Pega esse balãozinho aí e encaminha para a maior quantidade de pessoas possível na vida, tá bom? Bom, meus amores, eu quero reconhecer cada um de vocês que esteve aqui comigo, que entrou e ficou aqui até o final. Quero reconhecer vocês por escolherem estar aqui em plena segunda-feira, 7 horas da manhã, até as 8, né? Não é qualquer pessoa que está disposta a fazer isso, então eu te reconheço por por escolher cuidar da sua vida, das suas emoções e estar disposta a se transformar, a se desenvolver, a se autoconhecer, a autodescobrir, tá bom? Você é fora da curva. Então, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por reservar esse seu tempo e considerar que esse seu tempo seja reservado para me ouvir. Eu me sinto honrada e muito grata por isso. Então, muito obrigada e até lá o canal da Maratona do Amor Próprio, tá bom? Um beijo no teu coração e bora ser livre!